Fala você que se liga no Pod Roger, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para contar uma história muito especial, né? Que é a história desse cara. E a gente vai brincar aqui um pouco, né? Eu sou você o entrevistador de um cara que já está no ano de 2024, né? E eu estou ainda no ano de 2011. Então vamos brincar um pouquinho, né? Fazer de conta que eu ainda não vivi nada do que você viveu e você vai poder me contar hoje a experiência que você já passou e o conselho que você daria para quem está ainda no ano de 2011, né? Como eu. E a gente vai poder fazer esse bate-papo, contar um pouquinho da sua história, né? Da nossa história, de como foi passar de 2011 até o ano de 2024. Seja muito bem-vindo. Essa é a sua história. Fica à vontade. Então, gente, é isso, né? Vamos contar aqui um pouquinho dessa história, vamos contar aqui como que foi desde 2011 até aqui. E esse é um canal onde estava aberto, né, para as pessoas poderem contar a sua história. E eu que quero que as pessoas contem a sua história aqui no meu canal de podcast, eu não poderia, né, ficar de fora dessa história. Como que eu gostaria que as pessoas contem, se abram aqui no meu canal, se eu não contar a minha própria história também. Então, né, vamos contar essa minha história. Já contei 3 histórias aqui, como vocês sabem, e hoje está sendo a minha história a ser contada. A gente, né, como o Rogério aqui já falou já, essa é uma história desde 2011 até aqui. Você ainda está no ano de 2011 e eu estou aqui no ano de 2024. Então, cara, a minha história começou assim em 2011. Eu cheguei aqui em Brasília, vim para Brasília, vim em busca, né, de trabalhos melhores. Era algo que lá no Ceará, na época, ainda não tinha, ainda muito trabalho, né? Hoje em dia já está melhor, já está mais desenvolvido, mas antigamente não tinha tanto assim. Então vim para cá em busca, né, de uma vida melhor, de trabalhos, e por aqui estou até hoje, né? Vim para cá, quando eu cheguei aqui eu morei com meu irmão Francisco das Chagas, já cheguei a morar com meu irmão Reginaldo também, e trabalhava, né, com meu irmão Francisco das Chagas. Eu era ajudante de pedreiro e, e por aí foi a minha vida, né? O ano de 2011, quando eu saí do Ceará, a gente pensa que em cidade grande, né, a gente acha que é só coisas boas, mas na verdade não é, né? Essa mil maravilha, a gente encontra muita dificuldade. E nessas dificuldades que nós encontramos, às vezes tomamos muitas decisões erradas, né? Então, você que está aí ainda no ano de 2011, você vai ouvir hoje que esse Rogério de antes, né, não é esse mesmo Rogério que está aqui na sua frente, né? E escolhas erradas, né, a gente toma. Quando eu cheguei aqui em Brasília, tudo era novo para mim. Então, eu não tinha vivido ainda nada daquilo que eu vivi, que eu presenciei aqui em Brasília. Eu ainda não tinha presenciado nada do que eu tinha vivido aí no Ceará. Aqui em Brasília, eu não tinha passado por nada disso ainda. Então, tudo foi novo e, como eu já falei, né? A gente acha que vai ser só coisas boas, mas na verdade não. Tem muitas coisas difíceis, tem muitas coisas ruins, muitas escolhas ruins também. E a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida, nós vamos aprendendo a lidar com as coisas. Infelizmente, nós vamos aprendendo com os erros, né? Era tão bom que
se a maioria, né, que a maioria aprendesse, né, antes de errar, mas muitas das vezes, né, ou a maioria das vezes, nós aprendemos muito com os erros, né, que nós cometemos aí. E é isso, né? Esse é o Rogério. O Rogério chegou aqui em Brasília em busca de trabalho, em busca de estudo. E realmente eu tive isso aqui em Brasília, mas eu também tive más companhias, né? Conheci pessoas erradas, me envolvi com coisas erradas e por aí em diante, né? Infelizmente Deus, né, traça rotas pra gente, mas a gente toma algumas atitudes que a gente resolve, né, sair por aí tomando as nossas próprias rotas, né, da vida. E Deus vai abençoando, Deus vai tendo misericórdia, Deus vai tendo graça da gente. E por aí nós vamos seguindo, vencendo, né. Aqui em Brasília, as más companhias, né, que eu tive, infelizmente, me levaram para o caminho das drogas, né, onde eu vim a, a usar drogas aqui em Brasília. E daí em diante a minha vida começou a mudar, né? Aquilo que era de inocência começou a fazer prática do meu dia a dia, fazer parte do meu dia a dia com coisas ruins e más companhias, né? Más escolhas, não soube escolher direito. Talvez hoje eu poderia estar em outro patamar financeiramente, né? Quem sabe? Mas, infelizmente, por conta das minhas escolhas, né, das companhias que eu tive, eu perdi muitas coisas e perdi muitas oportunidades. E as oportunidades que que a vida nos dá, muitas das vezes são únicas. A maioria das vezes são únicas, né? Nós não costumamos a ter duas chances novamente, né? Isso é muito raro de acontecer. E, e eu posso dizer que eu tive outra chance de mudança. E infelizmente eu desperdicei, naquela época, a maioria dessas oportunidades que foi me oferecida, né? Então eu me envolvi com drogas quando eu cheguei aqui em Brasília, apesar de eu ter tido uma boa educação, apesar dos meus irmãos aqui em Brasília terem me ajudado bastante, mas eu cheguei né, a usar drogas aqui e com isso eu desperdicei muitas coisas. Uma delas foi muito trabalho bom, né, que eu desperdicei, ter uma vida melhor, que eu desperdicei também. Depois que eu saí da casa do meu irmão, eu fui morar sozinho, eu cheguei a ser despejado de onde eu estava, a receber um aviso, né, de despejo. Esse aviso de despejo, a síndica chegou para mim, eu estava mais de 3 meses sem pagar aluguel e meu dinheiro não dava para quase nada, porque a gente que acostuma, né, com essa vida de drogas, a gente, a gente gasta o dinheiro tudo com isso, a gente gasta o dinheiro tudo com bebida. E eu já era, sabe, um alcoólatra, eu já era uma pessoa que era drogada. Só que assim, eu tentava me controlar o máximo, mas os gastos eram absurdos, sabe? O gasto com bebida, o gasto com drogas. E tudo isso eu tentava disfarçar ao máximo para os meus irmãos, para eles não desconfiarem, né? Lógico, eles confiavam de algumas coisas, mas não que eu estava tão profundo assim naquilo, né? E então quando eu olho para mim hoje, o ano de 2024, e eu olho para o Rogério que foi antes, sabe? Eu posso sim dizer que hoje eu sou vencedor por tudo aquilo que eu passei, né? Como o exemplo que eu estou contando, eu fui despejado, eu recebi ordem de despejo, na verdade, né? Onde a síndica do prédio chegou para mim e falou assim, olha, você tem 30 dias para você arrumar um outro lugar para você morar, porque aqui você não pode morar mais, porque já tem mais de 3 meses que você não paga o seu aluguel. E daí em diante eu entrei em desespero.
Foi quando eu entrei em desespero e aí eu falei assim, eu não posso ser despejado daqui, eu tenho que ter uma mudança de vida, né? Apesar de eu já estar buscando, né, essa mudança de vida, eu estava buscando dentro da igreja, ia para as igrejas, sabe? Muitas das vezes eu fui para o culto já drogado, muitas das vezes eu fui para o culto já bêbado, e estava lá buscando no domingo, todo domingo eu ia, eu buscava a presença do Senhor, eu estava lá, mas quando era durante a semana, sabe? Aquela tentação, aquela opressão assim, vinha mesmo e tomava de conta de mim, aquele desespero tomava conta de mim e eu acabava cedendo aos desejos, né, humanos, né? E aí acabava bebendo de novo, usando droga de novo, mas mesmo assim eu sempre buscava estar dentro da igreja, né? Então todo domingo eu ia, por mais que eu sabia que durante a semana eu ia falhar, mas eu não poderia faltar ao culto, não poderia faltar, né, a presença do Senhor. Só que eu não tinha tido entendimento ainda que não era apenas eu ir para a igreja, mas era a igreja vir para dentro de mim, sabe? O Espírito Santo vir para dentro de mim. E eu tinha que aceitar aquela situação que eu estava vivendo e entender que a partir do momento que eu deixasse o Espírito Santo entrar dentro de mim, aí as coisas começariam a mudar. E realmente mudaram, sabe? O que antes era choro começou a ser alegria, porque eu comecei, uma das primeiras coisas que eu deixei de fazer foi acompanhar aquele ciclo de amizade que eu tinha antes e mudar essas amizades, sabe? Comecei a ter amizade com pessoas boas, com pessoas bacanas, né? Aqui na escola aqui de Brasília eu conheci muitas pessoas que realmente eram bacanas, eram alegres, me levavam meio para cima. Uma dessas pessoas, né, que eu conheci na época, vou citar até nomes aqui, que é a irmã Maria, a Lara, o Alisson. Então foram pessoas, né, que, cara, nos ajudaram muito, sabe? Foram pessoas que nos levaram para cima e me conseguiram me mostrar onde eu estava, como eu estava e daí em diante me dar um norte, uma direção, né? Teve uma família de pastores que me adotaram lá dentro da casa deles, me colocaram dentro da casa dele, o pastor Sandro e a Marília, sua esposa. Agradeço muito a vocês, né? Eu era um desconhecido, praticamente um morador de rua, né? Como vamos dizer assim, porque muitas das vezes eu não tinha vontade de ir para a minha moradia, para o local que eu morava. Eu não tinha vontade, não tinha mais desejos. Eu passava nas ruas e eu tinha vontade de já dormir, né? Em parada de ônibus. Muitas das vezes eu passei em parada de ônibus, eu fiquei tempo lá, tarde da noite, né? Querendo dormir ali mesmo, porque eu não tinha mais aquele desejo, aquele ânimo de poder voltar para minha própria casa. E no meio disso tudo, eu tive duas, né, depressões. Uma delas foi no meio de toda essa turbulência. Eu já tinha tido a minha primeira depressão, tive várias crises de ansiedades, por isso que muitas das vezes, né, me dava vontade realmente de dormir nas ruas. E cara, passar por uma depressão praticamente sozinho, sabe, é muito difícil. Você ter essa crise de ansiedade, você estar sozinho ali dentro da sua casa, é algo desesperador, sabe? Na época eu não entendia direito e eu tratava isso, né, de quem tinha depressão como frescura. Na época eu tinha disso, então eu não aceitava que eu estava passando pelo momento depressivo e com isso vinham muitas coisas, sabe? Com isso eu não tinha ânimo de poder trabalhar, com isso eu não tinha ânimo de poder, né,
às vezes voltar para dentro da minha casa, que eu saía às vezes para o trabalho ou para algum lugar, mas não tinha vontade de voltar para casa, né? E quando eu estava em casa, não tinha vontade de sair de casa. Então era algo assim desesperador, sabe? Você se deparar com essa situação é algo frustrante demais, sabe? Os meus irmãos todos vivendo bem e eu nessas frustrações da vida, passando por momentos delicados da minha vida sem querer contar para ninguém o que eu estava passando. Então, poder contar com amigos, né, naquela época, amigos de verdade, amigos que eu tenho até hoje, eu guardo até hoje essa amizade, para mim foi muito bom, sabe? Para mim foi maravilhoso, sabe? De poder contar com cada um, né, dessas pessoas que puderem me ajudar. E, cara, gente, essa tal de depressão, sabe? Eu não desejo para ninguém. Eu acho que pode surgir alguém aí que seja meu inimigo, sabe? E eu não desejo isso, nem pro meu pior inimigo. Já ouviu essa frase? Né? Esse ditado que nós falamos? Que, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Então essa é a depressão. Eu não desejo isso para ninguém. Crise de ansiedades, sabe, gente? Eu não desejo isso para ninguém. Porque é algo muito forte, é algo muito poderoso em nossas vidas. Porque se nós não tomarmos conta, sabe, desse mal, esse mal toma de conta de nós. Então nós temos que dar a volta por cima, nós temos que poder entender direito, né, o que é depressão, e nós que estamos, né, nesse momento delicado, nós precisamos aceitar que nós estamos com a depressão para daí em diante começar o tratamento. Nós precisamos aceitar que estamos passando por esse momento e que nós precisamos de ajuda. E nós precisamos aceitar essa ajuda, né? Deixar o egoísmo de lado, deixar a vergonha de lado e correr atrás de profissionais que vão nos ajudar, vão nos orientar o caminho correto. E graças a Deus, na época, eu tive esse momento, né, da minha vida. Eu tive esse momento de poder encontrar pessoas que me ajudaram a passar por esse momento depressivo, porque depois das drogas e depois das bebidas, né, que eu parei de beber e eu parei de usar drogas, depois desse momento é que veio literalmente a depressão profunda, né? E eu buscava alguma solução e não encontrava. Então, esse momento que eu parei de fazer as coisas erradas foi que a depressão veio com tudo mesmo e que eu tinha que me agarrar em alguma coisa e graças a Deus eu me agarrei, né? Com família, eu me agarrei com amigos, eu me agarrei com a congregação e eu me agarrei com Cristo, que é o mais principal da história, é Jesus Cristo. E eu me agarrei com Ele, né? E Ele me abraçou, Ele me aceitou do jeito que eu estava, sujo, né? Cheio de coisas erradas, cheio de pensamentos ruins ainda na minha vida, e Jesus Cristo me aceitou desta mesma maneira, sabe? Não se importou com as coisas que eu já tinha feito, mas dentro da igreja, claro, eu tive um tratamento para me poder me recuperar de tudo isso. Então, Cristo, Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas permanecer com Ele da mesma forma, aí Ele já não aceita, sabe? E graças a Deus, Jesus Cristo entrou na minha vida e Ele mudou isso de mim e hoje, né, eu posso dizer que eu estou transformado pela renovação da graça de Deus Pai, né, pela renovação do amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, eu posso dizer para vocês hoje, sim, eu estou liberto. E eu posso dizer para vocês hoje que valeu a pena eu tomar a decisão, né, de ter me abraçado com Jesus Cristo.
E aí, quando eu recebi esse aviso de despejo, que eu, né, deu um estalo assim na mente, eu falei, e agora? Eu preciso tomar algum rumo na minha vida, né? Isso daqui não é para mim. E aí, foi quando na época eu fui para trabalhar, né, numa loja de construção, que foi através do meu irmão Francisco Antônio, e que ele me levou até essa proprietária, né, dessa loja, e ela me deu uma nova chance, ela me deu uma nova oportunidade, sabe? E quando ela me deu essa nova oportunidade, eu agarrei essa oportunidade, como se fosse a única da minha vida. E ela me colocou lá na loja dela, né? E eu fiquei lá durante 2 anos, trabalhando nessa loja. E aí, trabalhando nessa loja direitinho, consegui pagar os aluguéis atrasados e as minhas contas começaram a ficar tudo em dias novamente, né? Graças a Deus eu não cheguei a ser despejado, só tinha recebido o aviso de despejo. E isso para mim foi uma vitória muito grande, eu poder pegar aquele dinheiro e quitar as minhas dívidas, sabe? Quitar as nossas dívidas, na verdade, né? E para mim foi uma alegria muito grande, sabe? Foi uma ajuda de Deus muito grande. E com tudo isso eu contei com amigos, né? Contei com familiares. E a minha família aqui em Brasília, né, me abraçou. A família do pastor Sandro me abraçou também como filho, né? Isso é muito importante, gente, quando a gente está no buraco e a gente encontra gente que vai nos tirar de lá e vai nos abraçar, nos acolher, vai nos dar a direção certa para que a gente possa seguir em diante, né? E eu fiz isso, eu agarrei essa oportunidade como realmente fosse a última oportunidade da minha vida, eu agarrei, graças a Deus deu certo, me firmei dentro de uma igreja, e o mais importante, eu trouxe a presença de Deus para dentro do meu lar. Isso foi o mais incrível, sabe? A gente entender que para onde nós vamos, nós conseguimos andar com Deus e Deus vai andar conosco, porque Jesus Cristo não morreu em vão por nós, sabe? Então você aí que é de 2011, né, e tal, e ouvindo contar essa história, a minha história aqui em Brasília não foi somente de alegrias, mas de muitas tristezas. Mas tristeza que hoje eu, né, eu posso olhar para trás e falar assim, nós aprendemos, sabe? Hoje nós estamos vivendo bem. Hoje nós estamos vivendo bem. Hoje, né, nós temos uma esposa. Hoje nós temos um lar para morar. Hoje nós temos um transporte, né, que é um carro para nós podermos andar por aí. Isso é muito bom, cara. Sabe? Alguém que saiu do Ceará que não tinha mal uma bicicleta, sabe, para andar, e hoje nós estamos andando de um carro bom e um carro muito bom. Cara, isso é desfrutar daquilo que Deus tem para nós, e Deus tem o melhor para nós, sabe? Mas nós temos que aproveitar essas oportunidades. Então, Rogério, né, você que é de 2011 aí, que eu estou contando essa história de 2011 para cá, então saiba que nós passamos por muitas coisas ruins, passamos por muitos momentos mesmo desesperador, né? Quantas das vezes alguém já apontou a arma para minha cara? E hoje estou aqui, né, respirando e podendo contar essa minha história de vida, um pouco dessa minha história de vida, né? Antigamente, um pouco atrás aí, eu ganhava muito bem financeiramente, eu ganhava bem demais, mas tudo isso eu desprezei por conta da bebida e por conta de drogas. Então, um conselho para você que está aí. Conselho para você que está aí e que gasta muito dinheiro com bebidas e muitas drogas. Não vale a pena. Não vale a pena. É um dinheiro jogado fora, você está perdendo o melhor da sua vida. Então deixe de lado a bebida, deixe de lado as drogas e vai começar a viver uma vida que Deus realmente quer para você. Então você que está me assistindo agora,
está ouvindo essa minha história, tudo aquilo que eu vivi lá atrás não valeu a pena. Eu poderia estar em uma outra situação financeira hoje, mas infelizmente eu não estou, por conta de escolhas erradas que eu tomei lá atrás. Hoje eu estou bem? Estou. Isso estou falando que eu poderia estar ainda melhor se eu não tivesse tomado tantas escolhas erradas lá atrás. Então, Rogério, esta é um pouco da nossa história, esse é um pouco, né, um resumo bem resumido aqui, bem curto mesmo, da nossa história, né? Saí aí do Ceará no ano de 2011, vim para cá, no mês de setembro de 2011, e poder contar um pouquinho dessa minha história para vocês é algo que ao mesmo tempo é difícil e ao mesmo tempo é algo libertador, sabe? A gente poder contar essa minha história e de repente a gente pode orientar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, né? Cheguei aqui, eu tinha 17 anos. De repente você que está me acompanhando agora também tem essa mesma idade, de 17 anos. E eu digo para você, não vale a pena você se aproximar de pessoas que não vão te levar para lugares bons, sabe? Não vale a pena. Fuja de más companhias. Se não for para você dar conselhos bons, então fuja. Seja espelho para essas pessoas, sabe? Não deixe essas pessoas te carregarem para o mundo delas. Pelo contrário, puxe essas pessoas para o seu mundo, tá bom? E é isso, viu? Se tiver alguma coisa aí para perguntar para mim, fica à vontade. E o que você quer saber, né? Do que o Rogério já viveu até aqui. Roger, o que eu tenho a dizer, cara, é se eu pudesse me encontrar, né, com você realmente dois corpos físicos, eu poderia dizer que, na verdade, eu acho que eu não diria nada, sabe? Eu acho que eu só te abraçaria. Um abraço tem muito poder e eu acredito nesse poder do abraço e falaria que estamos juntos, né? Estamos juntos nessa caminhada. E que bom, cara, que você venceu, né? Que bom que nós vencemos, né? Que bom que nós demos a volta por cima. Que bom que hoje nós estamos casados e muito bem casados. E que bom, né? De tudo isso. Bom mesmo. É muito gratificante a gente poder ouvir um testemunho que houve uma edificação espiritual, né? Isso é muito bom. E é isso, cara, sabe? Fico muito feliz por você, né? Que nós vencemos, fico muito feliz por nós dois, né? Que nós vencemos e nós estamos aí já no ano de 2024, podendo contemplar as maravilhas do Senhor e esperar o ano de 2025, para que esse ano de 2025 ele seja melhor ainda para nós. E que coisas boas ainda vão vir ainda em nossas vidas, né? Acreditamos nisso. E é isso, que bom que nós vencemos e vencemos juntos, não é verdade? E é isso, né, gente? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Compartilha sobre essa nossa história, compartilha nas suas redes sociais, salva esse vídeo aqui para você poder nos acompanhar mais vezes. E estamos nessa caminhada aqui para vencermos juntos. E é isso, né? De Roger para Roger e de Rogers para vocês que nos acompanham, nos assistem. Deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua curtida, comenta, compartilha e até a próxima história.